Quanto dinheiro você pode perder sem fazer absolutamente nada? Se você tem mais de 30 anos, a resposta é apavorante. 680 mil dólares. 1.200.000. Talvez mais. Não por más decisões ou crises visíveis, mas por algo que ninguém te explicou. As regras do jogo mudaram e seu patrimônio já começou a evaporar enquanto você lê isso. Faz alguns meses, recebi uma ligação de um velho amigo. Um cara brilhante que sempre fez tudo certo com o dinheiro dele. Diversificou, investiu em boas empresas, comprou imóveis em bairros valorizados e construiu um negócio sólido. Ele me disse algo que me deixou pensando a noite inteira. Charlie, eu perdi 680 mil dólares e não fiz absolutamente nada de errado. Como se perde quase 700 mil seguindo todas as regras? A resposta é simples e assustadora. Porque as regras mudaram e a maioria das pessoas ainda não percebeu. Já vivi o suficiente para ver muitos ciclos, vi fortunas serem criadas e destruídas. Mas o que está acontecendo agora é diferente de tudo o que vi antes. E se você tem mais de 35 anos, precisa prestar atenção no que vou te dizer. Porque provavelmente já está perdendo dinheiro neste exato momento. Não é uma possibilidade futura. Está acontecendo agora. Seu consultor financeiro pode estar dizendo que é apenas volatilidade do mercado, que é normal, que vai passar. Deixe-me ser direto com você. Ele está errado. Isso não é uma volatilidade normal. É o início da maior transferência de riqueza que este país já viu. E se você tem entre 35 e 65 anos, está do lado errado dessa transferência. Vou te explicar algo que chamo de extração silenciosa, de riqueza. Não vai ser como 2008, com bancos quebrando e todo mundo em pânico. Vai ser lento, constante, quase invisível. As pessoas vão acordar daqui a 5 anos e perceber que perderam entre 30% e 40% do patrimônio sem entender exatamente como. É como ter um vazamento minúsculo no tanque de combustível. Você não percebe imediatamente, mas quando se dá conta, já perdeu metade da gasolina. Deixe-me mostrar o que está causando isso. Existem 73 milhões de baby boomers nos Estados Unidos entrando na fase de liquidação de suas vidas. Essas pessoas passaram décadas acumulando ações, imóveis e negócios. E agora? Agora, elas precisam vender. Não porque querem, mas porque são obrigadas. Existem regras de distribuição compulsória de aposentadoria que as forçam a liquidar ativos. São trilhões de dólares que vão sair do mercado nos próximos anos. Pense comigo, quando todo mundo está vendendo e poucos estão comprando, o que acontece com o preço? Ele desaba. E não estou falando apenas de ações, estou falando de imóveis, negócios, tudo. Seus ativos vão cair porque tem gente demais tentando vender ao mesmo tempo. Aqui está o erro fatal que a maioria comete. Te ensinaram que diversificação é proteção, correto? Ações, imóveis, um pouco de renda fixa. O problema é que todos esses ativos vão cair juntos. Você não está diversificado, está concentrado em risco. É como ter 10 barcos diferentes, mas todos estão no mesmo oceano durante a tempestade. Então, o que fazer? Vou te dar a estratégia que eu mesmo estou seguindo. Posicionamento assimétrico. Isso significa estar onde o dinheiro vai entrar, não onde ele vai sair. Significa entender que, quando todo mundo está vendendo, você precisa estar preparado para comprar. Mas não agora. Agora é hora de ter caixa. Eu sei, parece loucura. Todo mundo te diz para manter o dinheiro investido o tempo todo. Mas deixe-me explicar uma coisa. Em um ambiente deflacionário, dinheiro em espécie ganha poder de compra. Enquanto os ativos caem, seu dinheiro vale mais. E quando o mercado derreter de verdade, você vai poder comprar ações, imóveis e negócios de vendedores desesperados por uma fração do preço. Recomendo ter até 40% do seu patrimônio em liquidez agora. Parece muito. É porque é radical. Mas vi isso funcionar em 1987, em 2000
e em 2008. Sempre a mesma história. Quem tem caixa quando todo mundo está desesperado faz fortuna. Agora, sobre onde investir quando chegar a hora. Pense em quem serão os compradores nos próximos 10 anos. Não são famílias jovens comprando casas grandes. São idosos precisando de cuidados de saúde, serviços médicos e moradias compactas. Farmacêuticas, home care, serviços para aposentados. Esses são os setores que vão crescer enquanto todo mundo sofre. E há setores que você precisa evitar como veneno. Tecnologia voltada ao consumo jovem, imóveis grandes para famílias, qualquer coisa que dependa de jovens gastando dinheiro. Sabe por quê? Porque os jovens de hoje estão afogados em dívidas estudantis, ganham menos que a geração anterior e não têm como sustentar o crescimento que essas empresas precisam. Os múltiplos de avaliação dessas empresas vão colapsar. Deixe-me contar o que vai acontecer psicologicamente com a maioria. Primeiro vem a negação. É só uma correção, vai passar. Depois vem a ansiedade, quando percebem que não está passando. Aí vem o medo e, finalmente, a capitulação. Eles vendem no fundo do poço, e é exatamente nesse momento que os inteligentes compram. Vi esse ciclo destruir mais patrimônios do que qualquer crise. Aqui está um exemplo matemático de gelar o sangue. Se você tem 40 anos e perde 30% do patrimônio agora, não é só sobre perder 30%. É sobre perder décadas de juros compostos sobre esse valor. Estamos falando de quase $1 milhão perdidos no futuro por causa de uma perda hoje. O problema não é perder cedo. E sabe qual é a maior armadilha? Sua casa. Todo mundo pensa que casa própria é investimento. Deixe-me ser claro. Não é. É um passivo emocional. Você tem a maior parte do seu patrimônio presa em um ativo que não gera fluxo de caixa, que tem custos mensais altos e que vai cair de preço junto com todo o resto. Mas ninguém quer vender a casa. É emocional demais. Minha estratégia é radical. Se você tem uma casa cara, venda agora. Alugue por alguns anos. Quando o mercado derreter, você compra uma casa melhor pela metade do preço. Vai contra tudo o que te ensinaram. Eu sei, mas funciona. E enquanto isso, você mantém liquidez total para aproveitar as oportunidades que vão aparecer. Se não conseguir vender, pelo menos pare de tratar sua casa como investimento. Pare com reformas caras e melhorias desnecessárias. Trate-a como custo de vida e direcione todo o dinheiro extra para o caixa. Cada real que você mantém líquido é um real que pode se multiplicar quando chegar o momento certo. Há outra coisa acontecendo que poucos estão vendo. Milhões de pequenos negócios de baby boomers estarão à venda nos próximos anos. Oficinas, restaurantes, lojas, consultórios. O problema? Vendedores de mais, compradores de menos. Os múltiplos de avaliação vão desaparecer. Um negócio que valia 500 mil estará disponível por 150 mil, mas só se você tiver dinheiro na mão. Olha, eu entendo que tudo isso parece extremo. Entendo que seu instinto é continuar fazendo o que sempre funcionou. Mas deixe-me dizer algo que aprendi em todas essas décadas. O mercado não te deve nada. Não importa quanto tempo você investiu corretamente no passado. Quando o ciclo muda, ou você muda com ele, ou é esmagado. Estamos em 2025. A janela de ação ainda está aberta, mas está fechando rápido. Quem agir agora vai se proteger. Quem esperar vai ver o patrimônio evaporar aos poucos, mês após mês, ano após ano, sem entender completamente o que está acontecendo. A verdade dura é esta. Provavelmente você vai ignorar tudo o que eu disse. Vai continuar confiando no seu consultor, que repete os mesmos conselhos de sempre. Vai continuar acumulando os mesmos ativos que todo mundo da sua geração tem. E daqui a 5 anos vai se perguntar como perdeu tanto dinheiro. Não é sobre ser mais inteligente que os outros, não é sobre sorte, é sobre entender que estamos em um momento único da história econômica, onde a demografia vai determinar quem vence e quem perde. 73 milhões de pessoas,
liquidando trilhões em ativos ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu antes nesta escala. A maior transferência de riqueza da história já começou. Os baby boomers vão passar sua riqueza, mas não para quem eles queriam. Ela vai passar para quem estiver posicionado corretamente para receber, para quem tiver caixa quando todo mundo estiver vendendo, para quem comprar o medo quando os outros estiverem vendendo o pânico. Eu tomei minha decisão. Já me posicionei. Tenho mais caixa do que jamais tive. Estou esperando pacientemente. E quando vier o derretimento, e ele virá, vou comprar ativos de qualidade, por preços ridiculamente baixos, de pessoas que não tiveram outra opção a não ser vender. Você pode chamar isso de pessimismo. Eu chamo de preparação. Você pode dizer que estou perdendo lucros agora. Eu digo que estou evitando perdas enormes depois. No final, a história vai mostrar quem estava certo. A única pergunta que importa é esta: de qual lado dessa transferência você quer estar? Sabe o que me mantém acordado à noite? Não é o mercado caindo, nem a inflação ou a recessão. É ver pessoas inteligentes cometendo o mesmo erro que vi destruir fortunas em 1974. E o pior, elas nem percebem que estão fazendo isso. Deixe-me mostrar algo que descobri analisando carteiras de investimento de pessoas bem-sucedidas. A maioria tem entre 60% e 70% do patrimônio em ativos que dependem de uma coisa: que alguém mais jovem e mais rico apareça para comprar deles no futuro. Pense nisso por um segundo. Sua estratégia de aposentadoria depende de encontrar um tolo maior que você. E sabe qual é o problema? Os tolos acabaram. A geração que vem atrás dos boomers é menor. Ganha menos quando ajustado pela inflação. Está enterrada em dívidas que nossos pais nem sonhavam. E você está apostando que essas pessoas vão pagar preços cada vez mais altos pelos seus ativos. É matemática básica, não funciona. Há um conceito que Wall Street odeia quando eu falo. Chamo de liquidez fantasma. Você olha a sua conta de investimentos e vê $1 milhão. Sente-se rico. Mas aquele número só é real se você conseguir vender. E aqui está a armadilha. Todo mundo da sua idade está olhando para o mesmo número ao mesmo tempo, planejando vender na mesma janela de tempo. É como estar em um cinema lotado quando alguém grita fogo. Não importa quantas pessoas estão lá dentro. Importa quantas conseguem passar pela porta ao mesmo tempo. Conheci um cara que tinha 42 propriedades para alugar. No papel, valia 4 milhões. Ele pensava que estava seguro, diversificado. Quando precisou vender para pagar contas médicas da esposa, sabe quanto conseguiu? 1.800.000 em 18 meses de tentativa. E olhe que nem estávamos em crise ainda. Aqui está o que ninguém te conta. Seus ativos só valem o que alguém está disposto a pagar hoje. Não ontem, não no seu plano mental de aposentadoria. Hoje, e a cada dia que passa, há menos compradores e mais vendedores. Vou te dar um número que deveria te assustar. O americano médio, acima de 50 anos, tem 83% do patrimônio ilíquido preso na casa própria e na previdência. 83% em 2 ativos que não podem tocar sem penalidades enormes ou custos emocionais devastadores. Isso não é planejamento financeiro, é prisão financeira. E há algo ainda mais cruel em tudo isso. As distribuições obrigatórias de previdência não foram feitas pensando no seu bem-estar. Foram feitas para o governo arrecadar impostos. Então eles te forçam a vender e a tributar exatamente quando os preços estão caindo. Literalmente, você é obrigado por lei a realizar prejuízos. Deixe-me contar sobre um padrão que vi se repetir dezenas de vezes. Casal aposentado, casa quitada, $500 mil na previdência, achando que está tudo certo. Aí vem um gasto médico grande. Eles precisam de 100 mil. Sacam da previdência, pagam imposto, perdem 30% na fonte. Então precisam sacar 140 mil para ter 100 líquidos e fazem isso justo quando o mercado está em baixa, cristalizando perdas. Em 5 anos, aquele $500 mil virou 200 mil e eles não entendem como.
Sabe qual é a ironia? Passamos décadas sendo ensinados que poupar é virtude, que acumular é sabedoria. Mas ninguém nos ensinou o mais importante: quando parar de acumular e começar a se proteger. É como um boxeador que só aprendeu a atacar, mas nunca aprendeu a defender. Na hora que os golpes vêm, ele não sabe nem levantar a guarda. Aqui está uma verdade inconveniente. O sistema foi montado para extrair riqueza de você em dois momentos específicos. Primeiro, quando você ganha, através do imposto de renda. Depois, quando você acumulou, através de impostos sobre ganho de capital e distribuições forçadas. Você trabalha 40 anos acumulando e, nos últimos 20, eles drenam tudo de volta. Mas há um grupo pequeno de pessoas que entendeu o jogo de forma diferente. Elas mantêm ativos que ninguém pode forçá-las a vender. Negócios que geram caixa todos os meses, royalties, direitos autorais, coisas que pagam enquanto você as mantém. Elas não precisam vender nada para ter renda. E quando o mercado derrete, elas pegam esse fluxo de caixa constante e compram tudo o que os desesperados estão vendendo. Vou te dar um exemplo prático. 2 caras, mesma idade, mesmo patrimônio de $1 milhão. O primeiro tem tudo em ações e imóveis. O segundo tem 500 mil em negócios que geram 5 mil por mês de lucro líquido e 500 mil em caixa. Quando chega a crise, o primeiro vê o patrimônio derreter para 600 mil e entra em pânico. O segundo continua recebendo 5 mil por mês, mantém o caixa seguro e espera. Em 2 anos, o mercado derrete mais 30%. O primeiro agora tem 400 mil e está aterrorizado. O segundo ainda tem os 500 mil em caixa, os negócios gerando renda, e começa a comprar ativos baratos dos desesperados. 5 anos depois, o primeiro ainda está se recuperando, tentando voltar para onde estava. O segundo triplicou o patrimônio. A diferença não foi sorte, foi estrutura. Olha, eu sei que parece que estou pintando um cenário de desgraça total. Não é isso. Vai ter gente que vai prosperar absurdamente nos próximos 10 anos. Mas não vai ser quem está jogando o jogo antigo. Vai ser quem entendeu que as regras mudaram. Pense na Grande Depressão. 90% das pessoas foram destruídas, mas 10% ficaram imensamente ricos. A diferença? Esses 10% estavam posicionados para a deflação. Tinham caixa quando o dinheiro valia ouro. Compraram ativos reais por centavos. Eles não foram mais inteligentes, foram diferentes. E aqui está o que mais me frustra. As ferramentas para se proteger estão disponíveis. Não é segredo de Estado, não é conhecimento arcano, é simples assim. Pare de acumular ativos que precisam de compradores futuros. Comece a acumular ativos que geram fluxo hoje e mantenha caixa suficiente para não ser forçado a vender nada quando todo mundo estiver vendendo. Mas as pessoas não fazem isso. Sabe por quê? Porque significa admitir que os últimos 20 anos de estratégia estavam errados. Significa vender coisas que elas amam, significa ser diferente de todo mundo no clube, no jantar, na família. Isso dói mais do que perder dinheiro. Aprendi uma lição brutal em 2008 que mudou minha vida. Estava em um jantar com 20 pessoas bem-sucedidas, todos discutindo suas investidas, suas estratégias, parabenizando-se pela sabedoria. 1 ano depois, 18 daquelas pessoas tinham perdido entre 40% e 60% do patrimônio. As 2 que não perderam eram as que todo mundo achava loucas no jantar, porque tinham vendido cedo demais e estavam em caixa. A multidão sempre está errada nos pontos de virada. Sempre. Então aqui está minha pergunta para você. Quer estar confortável agora e destruído depois? Ou desconfortável agora e próspero depois? Por que você não pode ter os dois? O preço de não agir hoje se paga com décadas de trabalho amanhã. Há algo que me incomoda profundamente quando vejo alguém orgulhoso da sua carteira de investimentos. Aquele brilho nos olhos quando dizem:
Meus investimentos renderam 18% no último ano. Sabe o que eu penso? Essa pessoa não entende o que realmente aconteceu. Porque, veja bem, ganhar 18% quando todo mundo está ganhando 20% não é vitória. É derrota disfarçada de sucesso. Já perder 10% quando todo mundo está perdendo 40%, isso sim é vitória. Mas ninguém celebra isso. Ninguém se gaba no churrasco de domingo que perdeu menos que os outros. E é exatamente essa mentalidade que vai massacrar a classe média alta nos próximos anos. Deixe-me explicar algo sobre valorização de ativos que a indústria financeira esconde. Quando sua casa valorizou 50% nos últimos 10 anos, você não ficou mais rico, você ficou mais preso, porque agora você deve impostos sobre ganho de capital se vender. Agora você se acostumou a um padrão de vida baseado naquele valor inflado. Agora qualquer movimento que você faça tem um custo maior. É como estar em areia movediça. Quanto mais você se debate, mais fundo afunda. Vi um cara perder tudo por causa disso. Ele tinha uma empresa de tecnologia que valia 8 milhões no papel. Recusou ofertas de compra porque achava que valeria 20 milhões em 5 anos. Sabe quanto vale hoje? Nada. A empresa fechou. Ele ficou com dívidas e uma dor de cabeça do tamanho do mundo. O problema não foi ambição. Foi não entender que valorização, no papel, não paga as contas. Aqui está uma verdade que ninguém quer ouvir. O dinheiro que você não realizou não existe. É imaginário. É uma promessa que o mercado pode quebrar a qualquer momento sem te avisar. E quanto mais você espera para realizar, mais depende da bondade de estranhos para manter aquela fantasia viva. Tenho um experimento mental que faço com quem pede minha opinião. Pergunto: se você perdesse 80% do seu patrimônio amanhã, quanto tempo levaria para reconstruir? A maioria congela porque percebe que a resposta é nunca. Não há tempo, não há energia, não há disposição para recomeçar aos 50 ou 60 anos. E se é assim, por que diabos você está assumindo riscos como se tivesse 25 anos? Sabe qual é o erro fundamental? As pessoas tratam o investimento como pontuação de videogame. Querem ver o número subir, ficam viciadas na dopamina de ver a carteira crescer, mas esquecem que o objetivo do jogo não é ter a maior pontuação quando a tela piscar Game Over. É sair do jogo com o máximo que você conseguir carregar. Vou te contar sobre uma conversa que tive com um gestor de fundos há alguns anos. Cara brilhante, formado nas melhores escolas, gerenciava bilhões. Ele me disse: Charlie, meu trabalho não é deixar meus clientes ricos. É mantê-los investidos o máximo de tempo possível para eu cobrar taxas. Fiquei olhando para ele esperando a piada. Ela não veio. Ele estava sendo sincero. A indústria financeira não trabalha para você, trabalha para si mesma. E o produto que ela vende não é retorno, é esperança. Esperança de que, se você ficar só mais um ano, mais um ciclo, você vai recuperar, vai compensar, vai finalmente chegar lá. É a mesma psicologia do cassino. A casa sempre ganha porque sabe que você vai continuar jogando. Agora, deixe-me te mostrar algo sobre timing, que mudou minha forma de pensar. Todo mundo diz que fazer market timing é impossível, que ninguém consegue acertar topos e fundos. E isso é verdade para movimentos de curto prazo. Mas mudanças estruturais gigantes, essas você vê vindo de longe se souber para onde olhar. Em 1999, qualquer pessoa prestando atenção sabia que havia algo podre no mercado de tecnologia. Empresas valendo bilhões sem faturamento, gente ficando rica vendendo nada. Não precisava ser gênio para ver. Mas sabe quantas pessoas venderam? Quase ninguém, porque vender significava admitir que a festa tinha acabado enquanto todo mundo ainda estava dançando. Em 2006, os sinais estavam todos lá de novo. Gente sem renda, comprando casas de 1 milhão, bancos emprestando 110% do valor dos imóveis, taxas de juros absurdamente baixas, estimulando a dívida.
Era óbvio que ia explodir, mas quem vendeu? Os mesmos de sempre? Os que aceitam parecer idiotas por 2 anos para estarem certos no terceiro. E agora? Os sinais estão todos lá de novo, mas maiores, mais claros, mais devastadores. E as pessoas a mesma coisa. Dançando enquanto o Titanic afunda. Há um conceito de probabilidade que poucas pessoas entendem. Risco de ruína não é sobre quanto você pode perder na média. É sobre a chance de perder tudo. E quando você perde tudo, não importa qual era a sua média. Você está fora do jogo. A maioria das estratégias de investimento ignora o risco de ruína completamente. Elas se focam em maximizar o retorno médio ao longo de décadas. Mas e se você não tiver décadas? É como jogar roleta russa com 5 câmaras vazias e uma com bala. Estatisticamente, você ganha 83% das vezes. Ótima média. Mas quando você perde, perde tudo e não tem segunda chance. Deixe-me dar um exemplo real de como isso funciona na prática. Conheço um cara que tinha 2,5 milhões investidos. Estratégia agressiva, buscando 15% ao ano. Funcionou lindamente por 8 anos. Estava com quase 4 milhões. Aí veio uma correção forte. Ele perdeu 50%, voltou para 2 milhões. Ele ficou bem, não entrou em pânico. Só que agora ele precisava de um carro novo. Os filhos entrando na faculdade, a mãe precisou de cuidados especiais. Ele teve que retirar 600 mil em um momento péssimo. Ficou com 1.400.000. 10 anos depois de começar, com todo o trabalho e estresse, ele tinha menos do que quando começou, ajustado pela inflação. Isso considerando que ele fez tudo certo segundo os livros. O problema não foi a estratégia, foi não entender que a vida não espera seus investimentos se recuperarem. Aqui está algo que aprendi observando pessoas verdadeiramente ricas. Elas não medem o sucesso pelo quanto ganham, medem pelo quanto não perdem. Preservação sempre vem antes de crescimento, sempre. O Warren repetiu isso 1000 vezes e ninguém ouve. Regra número 1, não perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça a regra número 1. As pessoas acham que é brincadeira. Não é. É literalmente a coisa mais importante em finanças. Porque veja bem, se você perde 50%, precisa ganhar 100% só para voltar ao empate. A matemática da perda é brutal, é assimétrica, é cruel. E não se importa com suas desculpas ou com o fato de você ter seguido o conselho do seu gestor. Há outra coisa que percebi ao longo dos anos. As maiores oportunidades da sua vida financeira vêm disfarçadas de desastres. 2008 foi a maior oportunidade de compra de imóveis em 50 anos. Mas só se você tivesse caixa. Se estivesse preso em ativos caindo, era só horror. 1987, ações de qualidade por preços ridículos, mas só se você não precisasse vender para comer. 2000, a mesma coisa. O padrão é sempre o mesmo. Oportunidade massiva, mas apenas para quem tem pólvora seca. E aqui está o truque que poucos entendem. Você não precisa prever exatamente quando vai acontecer. Só precisa estar preparado antes. Porque o custo de estar preparado cedo é pequeno. É só ganhar um pouco menos por alguns anos. Mas o custo de não estar preparado quando acontece, esse é irreversível. Prefiro parecer idiota por 3 anos e estar certo no quarto do que parecer um gênio por 3 anos e ser destruído no quarto. E essa diferença de mentalidade explica por que 93% dos investidores ativos acabam perdendo para o índice em 20 anos. Em 1974, o mercado caiu 48%. Eu tinha caixa. A maioria dos meus colegas advogados e médicos estava completamente investida. Eles compravam o que eu vendia. 5 anos depois, em 1979, minha carteira tinha triplicado desde o fundo. Os que compraram no topo de 1973 ainda estavam tentando recuperar o que perderam. Não éramos diferentes em inteligência. Éramos diferentes em preparação.
Quer saber o que separa os que sobrevivem dos que são destruídos? Não é educação nem sofisticação financeira. É a capacidade de manter liquidez quando todos dizem que você está errado. É a disciplina de não fazer nada quando todo mundo está fazendo alguma coisa. É a coragem de ser chato, por anos, para estar preparado por décadas. Há um padrão psicológico que vi destruir mais fortunas do que qualquer crash. Chamo de síndrome do quase suficiente. Um cara tem $2 milhões, calcula que precisa de 3 para se aposentar confortavelmente. Então ele assume mais risco para acelerar o processo. Aumenta a alavancagem, entra em negócios mais especulativos, persegue retornos mais altos. E justo quando está perto, digamos, com 2.700.000, o mercado colapsa. Ele termina com 1.200.000. Agora, ele está mais longe da meta do que quando começou. E não tem tempo para recuperar. A matemática é impiedosa aqui. Se você tem 55 anos e perde 40%, não é só 40% a menos de patrimônio. É potencialmente a diferença entre se aposentar ou trabalhar mais 10 anos. É a diferença entre deixar herança para seus filhos ou ser um fardo financeiro para eles. E essa pressão psicológica, esse pânico de ter perdido tanto tempo, faz com que as pessoas tomem decisões ainda piores. Deixe-me mostrar algo sobre impostos que quase ninguém calcula corretamente. Suponha que você tenha $1 milhão em uma conta de aposentadoria. A maioria das pessoas pensa que tem 1 milhão. Erro. Você tem o que sobrar depois dos impostos. Se você estiver na faixa de 30%, na verdade, tem 700 mil. Mas nem isso é verdade, porque quando você saca, se o mercado caiu 30% naquele ano, agora você tem que sacar mais para conseguir a mesma quantia líquida. Então você termina com algo como 490 mil em poder de compra real. Seu $1 milhão evaporou para menos da metade, sem que você tenha feito nada particularmente estúpido. O Warren me ensinou algo nos anos 80 que mudou minha forma de pensar sobre patrimônio. Ele me disse: Charlie, o dinheiro real não é o que está no seu balanço patrimonial. É o que está disponível para usar sem criar obrigações fiscais ou emocionais. Essa definição elimina 90% do que a maioria considera seu patrimônio. A casa onde você mora não é patrimônio disponível. As contas de aposentadoria com penalidades não são patrimônio disponível. As ações com ganhos enormes não realizados não são patrimônio disponível sem uma fatura fiscal brutal. Então, o que é patrimônio real? Caixa, negócios gerando fluxo, ativos que você pode vender sem lágrimas ou penalidades. E quando olho ao redor, vejo pouquíssimas pessoas com patrimônio real. Vejo muitas pessoas com números bonitos em telas que desaparecem quando elas mais precisam. Há algo sobre dívida que a maioria interpreta completamente errado. Dizem que dívida barata é boa, que a alavancagem é inteligente, que os ricos usam dívida para construir riqueza. Tudo isso é verdade até que deixe de ser. Porque a dívida tem uma característica que as pessoas esquecem. Ela não desaparece quando seus ativos caem. Se você tem um imóvel de 500 mil com 300 mil de dívida e o imóvel cai para 350 mil, seu patrimônio líquido, equity, não caiu de 200 mil para 150 mil. Ele não caiu 25%, caiu 75%, de 200 mil para 50 mil. A alavancagem multiplica as perdas na descida da mesma forma que multiplica os ganhos na subida. Mas na subida, você tem tempo. Na descida, o banco não te dá tempo. Conheci um incorporador imobiliário em 2007. Cara inteligente. Portfólio de 100 milhões em propriedades, 50 milhões em dívidas. Ele se sentia o máximo. 50 milhões de patrimônio líquido. Em 2009, as propriedades valiam 60 milhões. A dívida ainda era de 50 milhões. Seu patrimônio era agora de 10 milhões. Ele perdeu 80% do seu patrimônio líquido em 18 meses.
E isso sem contar que os bancos começaram a cobrar os empréstimos, forçando-o a vender no pior momento possível. Ele terminou em falência, de 100 milhões a zero em 2 anos. Não por ser estúpido, mas por estar alavancado no timing errado. Agora contraste isso com o que fizemos na Berkshire. Em 2008, quando todos estavam alavancados e desesperados, nós tínhamos 40 bilhões de dólares em caixa, sem dívida líquida. Quando o Goldman Sachs veio nos pedir 5 bilhões, nós ditamos os termos: 10% de dividendos preferenciais, mais warrants. Era extorsão, mas eles não tinham opção. Nós tínhamos. Esse investimento nos pagou mais de 3 bilhões até agora. Essa é a diferença entre ter caixa quando ninguém mais tem e precisar de caixa quando ninguém quer dar. Vou te dizer algo sobre diversificação que contradiz tudo o que você lê. A diversificação é o que você faz quando não sabe o que está fazendo. Se você realmente entende 5 bons negócios, concentrar-se nesses 5 é muito mais inteligente do que ter 50 que você não entende. Mas a indústria financeira te empurra para a diversificação extrema, porque isso protege a eles, não a você. Se você tem 100 posições diferentes e 50 colapsam, seu consultor pode dizer que seguiu as melhores práticas. Se você tem 5 e 2 colapsam, eles vão te culpar pela concentração. É gestão de risco de reputação deles, não de patrimônio seu. Na Berkshire, nossas 5 maiores posições representam 70% do portfólio de ações públicas, 70% em 5 empresas. Todo mundo diz que é loucura, que é arriscado. Mas deixe-me te perguntar uma coisa. O que é mais arriscado? Ter 70% em 5 empresas que você entende profundamente, com vantagens competitivas duráveis e geridas por gente honesta, ou ter 2% em 50 empresas que você não conhece, em indústrias que não entende, com gestores que nunca conheceu? A resposta é óbvia quando se pensa assim, mas ninguém pensa assim. Aqui está a verdade brutal sobre gestão profissional de dinheiro. A maioria dos gestores não trabalha para maximizar seu patrimônio. Eles trabalham para maximizar os ativos sob gestão. A1, porque as taxas deles são calculadas sobre o total administrado. Se você tem 1 milhão investido e eles cobram 1%, eles ganham 10 mil por ano. Se você tem 10 milhões, eles ganham 100 mil. O que você acha que eles querem? Que você invista mais, que mantenha tudo investido. Que nunca venda, que nunca realize, que nunca saque caixa, porque tudo isso reduz as taxas deles. Então, quando eles te dizem que ter caixa é perder oportunidade, quando dizem que você precisa estar sempre completamente investido, pergunte-se a quem beneficia esse conselho. Não é coincidência que a indústria financeira inventou conceitos como custo de oportunidade do caixa, tempo no mercado versus timing do mercado, manter o curso. Tudo desenhado para que você mantenha o dinheiro com eles, pagando taxas, não importa o que aconteça com seu patrimônio. O Warren me contou uma vez sobre um gestor famoso que perdeu 50% do dinheiro dos clientes em 2 anos, mas ainda assim ganhou milhões em taxas. Como é possível? Porque a taxa era sobre os ativos, não sobre a performance. Então, mesmo perdendo metade, como ele gerenciava bilhões, ainda faturava milhões. Os clientes dele foram destruídos, ele prosperou. Esse é o jogo, e quase ninguém o questiona. Há outro conceito que você precisa entender: sequência de retornos. 2 pessoas investem exatamente as mesmas quantias durante 30 anos. Elas conseguem exatamente os mesmos retornos anuais, só que em ordem diferente. Uma tem os anos bons no começo e os ruins no fim. A outra tem os ruins no começo e os bons no fim. Quem termina com mais dinheiro? A segunda. Por muito. Porque quando você está retirando o dinheiro, importa mais quando você perde do que quanto você perde na média. Deixe-me dar números concretos. A pessoa A investe 50 mil por ano durante 20 anos e retira 50 mil por ano durante 20 anos depois.
Ela obtém retornos de 8% na média, mas sofre uma queda de 30% nos primeiros 3 anos de retirada. A pessoa B está na mesma situação, mas a queda de 30% acontece nos últimos 3 anos de acumulação. A pessoa A acaba ficando sem dinheiro antes de morrer. A pessoa B tem mais de 1 milhão quando morre. Mesmas contribuições, mesmos retornos médios, ordem diferente, resultado completamente diferente. Isso se chama risco de sequência e quase ninguém calcula isso. E aqui está a parte assustadora. Se você tem entre 55 e 65 anos agora, está exatamente na janela onde a sequência de retornos pode te destruir. Se o mercado colapsar nos próximos 5 anos, justo quando você está começando a retirar, o dano é irreparável. Não há tempo suficiente para recuperar. Por isso tenho tanto caixa agora, não porque eu acho que o mercado vai cair amanhã, mas porque se ele cair nos próximos 3 anos, quando eu mais preciso manter o patrimônio intacto, não haverá segunda chance. Em 1987, tive uma conversa com um médico de 60 anos. Ele tinha acumulado 2 milhões de dólares. Estava tudo em ações. Eu disse que ele deveria ter pelo menos 40% em caixa ou títulos curtos. Ele me olhou como se eu fosse um tonto. Me disse: Charlie, se eu fizer isso, vou ganhar menos. Preciso crescer meu portfólio ainda. 3 meses depois, veio o crash da Segunda-feira Negra. Caiu 22% em um dia. A carteira dele foi para 1.560.000. Pânico. Ele vendeu tudo. Nunca recuperou. Morreu com menos do que tinha em 87. Se tivesse escutado, teria passado pelo crash com 80% do patrimônio intacto e teria comprado no fundo. Essa é a diferença entre otimizar para crescimento quando não deve versus otimizar para preservação quando deve. A maioria não faz essa transição. Continuam jogando o jogo da acumulação quando deveriam estar jogando o jogo da proteção. E quando descobrem o erro, é tarde demais. Vou te contar algo sobre inflação que quase ninguém calcula certo. Dizem que a inflação está em 3%. Então você pensa que precisa ganhar mais de 3% para manter o poder de compra. Erro. Você precisa ganhar mais de 3% depois dos impostos. Se você ganha 5% e paga 30% de impostos, seu retorno líquido é de 13,5%. Com inflação de 3%, seu ganho real é de apenas 0,5%. Quase nada. E isso assumindo que os 3% oficiais refletem sua inflação real, o que provavelmente não é verdade. Porque a inflação oficial não conta o aumento de preços de saúde, educação universitária, cuidados com idosos, as coisas que você realmente precisa quando envelhece. Se você calcular sua inflação real pessoal depois dos 50 anos, provavelmente está mais perto de 5 ou 6%. Então, aquele retorno nominal de 5% que você achava que estava te mantendo à frente, na verdade está te deixando para trás 2 ou 3% ao ano. Composto por 20 anos, isso é um desastre silencioso. Tenho visto pessoas que achavam estar investindo bem, gerando retornos razoáveis, mas quando chegam aos 75 anos, descobrem que seu poder de compra é 30% menor do que aos 55. Não colapsou de uma vez. Evaporou aos poucos, tão lento que não perceberam até que fosse tarde demais para corrigir. O Warren tem uma frase que eu repito constantemente, mas ninguém parece internalizar. Só quando a maré baixa é que descobrimos quem estava nadando pelado. Agora todos estão vestidos, o mercado está alto, as casas estão caras, os portfólios estão inflados, todo mundo se sente inteligente, seguro, bem posicionado. Mas quando a maré baixar, e ela vai baixar, você vai ver quem tem liquidez real versus quem só tinha números na tela. Em 2001, após o colapso das .com, conheci dezenas de pessoas que tinham sido milionárias no papel, opções de ações, carteiras de startups, tudo valendo milhões. Em 2002, a maioria tinha 0. As opções expiraram sem valor, as startups quebraram, os portfólios evaporaram.
Elas pensavam que eram ricas, mas nunca tinham realizado nada, nunca tinham vendido, nunca tinham diversificado fora da tecnologia, nunca tinham embolsado os lucros. A maré baixou e descobriram que estavam peladas. E agora vejo exatamente o mesmo padrão: gente com patrimônio enorme no papel, concentrado em poucos ativos, sem liquidez real, sem plano para realizar, sem estratégia de saída. Contando os milhões que tem na avaliação de hoje, planejando a aposentadoria com base nos números de hoje, assumindo que poderão vender aos preços de hoje. É a mesma ilusão, a mesma arrogância, o mesmo final trágico esperando para acontecer. Sabe qual é a pergunta que ninguém nunca faz para o consultor financeiro? Se amanhã eu precisasse converter todo o meu patrimônio em caixa, quanto eu realmente conseguiria e em quanto tempo? Essa pergunta revelaria algo apavorante, porque a resposta honesta para a maioria seria provavelmente 60% ou 70% do valor da tela e levaria entre 6 e 18 meses. Mas ninguém quer saber disso. É mais confortável olhar para o número inflado e se sentir seguro. Na Berkshire, fazemos o exercício oposto. Sempre perguntamos: se tivéssemos que vender tudo hoje, quanto conseguiríamos de verdade? Se a resposta estiver muito abaixo do valor contábil, é sinal de que estamos mantendo algo ilusório. Por isso gostamos tanto de caixa e equivalentes negociáveis imediatamente. Não há ilusão. $1 no caixa é $1. Uma ação da Coca-Cola é uma ação da Coca-Cola, mas só vale o que alguém pagar hoje, e esse preço muda a cada segundo. Agora deixe-me te falar sobre algo que me dá arrepios: o custo de oportunidade de estar preparado. Digamos que eu mova 40% do patrimônio para a caixa hoje e o mercado suba 20% nos próximos 2 anos. Eu perdi 8% de retorno potencial nesses 40%. Isso dói. Parece um erro. Todo mundo te diz que você estava errado. Mas e se no terceiro ano o mercado cair 50%? Esses 40% em caixa agora podem comprar o dobro. Você recuperou tudo o que perdeu e ainda ganhou enormemente. O problema é que quase ninguém tem estômago para parecer errado por 2 anos esperando estar certo no terceiro. A maioria prefere ter razão no curto prazo com resultados medíocres do que parecer errada no curto prazo com resultados extraordinários no longo prazo. Por isso a multidão sempre perde. Não é falta de inteligência, é falta de coragem para ser diferente quando importa. Em 1999, Warren e eu tínhamos a Berkshire com $35 bilhões em caixa. Todo mundo dizia que éramos dinossauros, que não entendíamos a nova economia, que tínhamos perdido o jeito. O S&P 500 subiu 21% naquele ano. Nós não ganhamos quase nada. Parecíamos tontos, mas em 2000, 2001 e 2002, enquanto o Nasdaq caía 78% desde o topo, nós compramos ativos extraordinários a preços ridículos. Compramos participações em empresas sólidas que vendedores desesperados ofereciam por centavos de dólar. Aqueles 3 anos, parecendo idiotas, nos posicionaram para a próxima década de domínio. Quantas pessoas têm essa paciência? Quase nenhuma. A maioria venderia o caixa após 6 meses de desempenho inferior. Compraria o que está subindo justo a tempo para o colapso. É o mesmo ciclo toda vez. Vendem na baixa, compram na alta, se convencem de que desta vez é diferente e terminam destruídos. Há um fenômeno psicológico que estudei durante anos. Chamo de amnésia seletiva de risco. Depois de 5 anos sem crise, as pessoas esquecem completamente como é a sensação de perder 30% em 6 meses. Depois de 10 anos de mercado em alta, esquecem que os mercados podem cair. Começam a acreditar que o risco desapareceu, que desta vez é realmente diferente, que os bancos centrais controlaram o ciclo econômico. E justo quando todos acreditam nisso, o ciclo os morde. Vi isso em 87, em 99, em 2007. Cada vez, nos meses antes do colapso, a confiança estava em máximas históricas.
As pessoas compravam casas que não podiam pagar, investimentos que não entendiam, assumiam riscos que não podiam sustentar. E toda vez que eu perguntava por que estavam tão confiantes, a resposta era a mesma: porque os últimos 5 anos foram bons. Como se o passado recente garantisse o futuro perpétuo. Deixe-me mostrar algo sobre a psicologia das carteiras que explica por que a maioria falha. Quando sua carteira sobe 20%, você se sente 10% mais inteligente e 15% mais confiante. Você assume mais risco. Quando cai 20%, você se sente 40% mais burro e 60% mais assustado. Você vende. Essa assimetria emocional, mais do que qualquer outra coisa, destrói o patrimônio. Porque você compra na confiança alta e vende no medo alto, exatamente o oposto do que deveria fazer. O Warren me perguntou uma vez por que gente inteligente faz coisas tão estúpidas com dinheiro. Eu disse que é porque o dinheiro não é matemática, é emoção. Você pode ensinar a alguém a fórmula do valor presente, juros compostos, probabilidades, mas você não pode ensinar alguém a controlar o medo quando vê seu patrimônio cair 30% em 3 meses. Esse medo é visceral, primitivo, não responde à lógica. Por isso, a maioria vende no fundo, mesmo sabendo que está errado. Há algo sobre idade e risco que quase ninguém calibra direito. Aos 25 anos, se você perder tudo, tem 40 anos para reconstruir. O tempo é seu ativo mais valioso. Aos 55, se você perder tudo, basicamente acabou. Não há tempo, energia nem resiliência suficiente. Então, por que alguém de 55 anos assume o mesmo risco que alguém de 25? Porque ninguém quer admitir que envelheceu, que o tempo está acabando, que o jogo mudou. Conheci um executivo de 58 anos que tinha 3 milhões em opções de ações da sua empresa. Todo o seu patrimônio concentrado em um único papel. Eu disse para ele vender pelo menos metade, diversificar, proteger o que tinha construído. Ele me disse que tinha confiança na empresa, que as ações iam triplicar em 5 anos. Em 2 anos, as ações caíram 80%. Ele perdeu 2 milhões e 400 mil aos 60 anos, sem tempo para recuperar. A aposentadoria arruinada. Tudo porque ele não pôde aceitar que, aos 58, preservar é mais importante do que crescer. Vou te dizer algo controverso. Depois dos 50 anos, seu objetivo não deveria ser maximizar retornos. Deveria ser minimizar arrependimentos. Essas são duas estratégias completamente diferentes. Maximizar retornos significa assumir risco máximo com um horizonte longo. Minimizar arrependimentos significa garantir que, aconteça o que acontecer, você possa dormir tranquilo sabendo que fez o prudente. Qual é a pior forma de arrependimento financeiro? Não é perder a chance de ganhar mais. É perder o que você já tinha. Se você tem 2 milhões aos 55 e termina com 1 milhão e 800 mil aos 70, você viveu bem. Se termina com 900 mil porque assumiu riscos desnecessários, esse arrependimento vai te corroer a cada dia pelo resto da sua vida. Por isso, Warren e eu sempre priorizamos não perder antes de ganhar mais. Em 2008, quando tudo colapsava, recebi uma ligação de um amigo da faculdade. Médico bem-sucedido, tinha acumulado 4 milhões para aposentadoria, estava em pânico total. Sua carteira tinha caído para 2 milhões e 400 mil. Ele me perguntou se deveria vender tudo, ir para o caixa, parar o sangramento. Eu perguntei quanto ele precisava para viver confortavelmente o resto da vida. Ele me disse que 2 milhões. Eu disse, então você já ganhou. Garanta os 2 milhões agora. Deixe 400 mil para crescer se quiser, mas não arrisque o que você precisa por aquilo que você quer. Ele não escutou. Manteve tudo investido porque o consultor disse que vender era cristalizar perdas. 6 meses depois, a carteira estava em 1 milhão e 600 mil. Aí ele vendeu, aterrorizado.
Quando o mercado recuperou em 2010 e 2011, ele estava de fora, assistindo da arquibancada. Hoje ele tem 1.900.000, ainda abaixo do que precisava, e tem 73 anos. Esse erro custou sua tranquilidade financeira para sempre. Essa história me persegue porque ela se repete constantemente. Pessoas que tinham o suficiente, que podiam ter garantido uma vida confortável, mas quiseram mais. E na perseguição do mais, perderam o suficiente. É uma tragédia evitável que vejo repetidas vezes. Agora falemos de algo que a indústria financeira nunca vai te dizer. A verdadeira diversificação não é ter 30 ações diferentes, é ter descorrelação temporal. O que isso significa? Significa ter ativos que funcionam em ambientes diferentes. Caixa funciona na deflação, commodities funcionam na inflação, ações funcionam no crescimento, títulos funcionam na recessão. Mas a maioria tem tudo concentrado em ativos que só funcionam em um ambiente, crescimento com inflação baixa. Quando esse ambiente muda, tudo desaba junto. Por isso tem o caixa agora. Não porque o caixa gera retorno, mas porque o caixa é a única coisa que mantém valor em todos os cenários. Se vier uma inflação alta, perca o poder de compra gradualmente. Se vier deflação, ganho o poder de compra automaticamente. Se o mercado colapsar, posso comprar. Se subir, perdi a oportunidade, mas não perdi capital. É uma assimetria de risco favorável. Perdas potenciais pequenas, ganhos potenciais enormes. Compare isso a estar completamente investido em ações agora. Se o mercado subir 20%, você ganha 20%. Se cair 40%, você perde 40%. A assimetria está contra você. Risco alto, recompensa moderada. Não faz sentido. Mas é o que 95% das pessoas faz, porque é o que os consultores dizem para fazer. Há outra coisa sobre as distribuições obrigatórias que você precisa entender. Nos Estados Unidos, aos 72 anos, o governo te força a retirar 4% das suas contas de aposentadoria anualmente, subindo a cada ano. Aos 80 anos, você é forçado a retirar quase 6%. Por que isso é devastador? Porque não importa se o mercado está em alta ou em baixa, você tem que vender. Se o mercado caiu 30% naquele ano, você é forçado a vender ativos depreciados, cristalizando perdas permanentes. E quanto mais você vende na baixa, menos sobra para recuperar quando ele subir. Deixe-me te dar números brutais. Você tem 1 milhão na conta. O mercado cai 30%. Agora você tem 700 mil. Você é forçado a retirar 42 mil naquele ano, 4% do saldo original. Mas 42 mil sobre 700 mil é 6%. Então você está realmente retirando 6% de um portfólio deprimido. Agora você tem 658 mil. O mercado sobe 20%. Você volta para 789.600, ainda abaixo do milhão original. E no ano seguinte, tem que retirar mais. É uma espiral descendente da qual nunca se recupera. Essa matemática explica por que tantos aposentados ficam sem dinheiro nos últimos anos de vida. Eles não gastaram demais, não viveram no luxo excessivo. Simplesmente foram forçados a liquidar nos momentos errados por regras tributárias desenhadas para beneficiar o governo, não a eles. O Warren me mostrou há anos como a Berkshire evita esse problema. Nós nunca vendemos empresas boas. Jamais. A See's Candies nos pagou mais de 2 bilhões em dividendos desde que a compramos por 25 milhões em 1972. Se tivéssemos vendido em 1980 porque já tínhamos triplicado o dinheiro, teríamos perdido 1 bilhão e 950 milhões daqueles 2 bilhões. Manter para sempre, sem nunca vender, sem nunca realizar, sem nunca tributar até a morte. Essa é a única forma real de construir riqueza geracional. Mas o sistema é desenhado para te forçar a vender, a realizar, a tributar. Por isso, a maioria nunca constrói riqueza de verdade.
Acumulam por décadas, para depois serem forçados a liquidar nas condições menos favoráveis possíveis. É uma extração sistemática. E quase ninguém entende isso até que seja tarde demais para fazer algo. Quer saber qual é o meu maior medo financeiro pessoal aos meus 99 anos? Não é perder dinheiro, é me tornar cognitivamente incapaz de tomar decisões antes de morrer e que alguém tome decisões ruins com o meu patrimônio. Por isso, estruturei tudo em trusts, com instruções extremamente detalhadas. Não vender nada, manter tudo. Distribuir apenas dividendos e cupons. Zero liquidações. Porque eu sei que a tentação humana, quando se vê números grandes, é fazer alguma coisa. E fazer algo quase sempre destrói valor. A maioria dos planos de herança que vejo são desastres esperando para explodir. Deixam tudo para os filhos sem estrutura, sem instruções, sem proteção contra os próprios impulsos deles. Os filhos vendem tudo nos primeiros 2 anos, pagam impostos massivos, gastam metade, investem o resto mal e em 5 anos não sobra nada. 3 gerações para construir, 1 geração para destruir. Esse é o padrão. Por isso, os verdadeiramente ricos estruturam o patrimônio em entidades que os herdeiros não podem liquidar facilmente. Fundações, trusts irrevogáveis, sociedades com restrições de venda. Não porque não confiem nos filhos, mas porque entendem que qualquer humano com acesso fácil a milhões vai tomar decisões ruins em algum momento. A estrutura protege as pessoas de si mesmas. Agora deixe-me te falar sobre algo que está prestes a explodir. Negócios familiares. Existem milhões de baby boomers com negócios pequenos valendo entre 200 mil e 5 milhões. Escritórios de contabilidade, consultorias, distribuidoras, oficinas, clínicas. Os donos têm entre 65 e 75 anos. Eles querem se aposentar. Problema, os filhos deles não querem os negócios. A nova geração quer trabalhar com tecnologia em startups, em coisas modernas. Ninguém quer a ferragem do pai. Então, o que acontece? Esses negócios vão para o mercado. Mas quem vai comprá-los? Não há compradores suficientes. Os múltiplos vão colapsar. Um negócio gerando 200 mil de lucro anual, que tradicionalmente seria vendido por 1 milhão, 4 ou 5 vezes o EBITDA, vai ser vendido por 300 ou 400 mil. Se vender, muitos simplesmente vão fechar porque não encontram comprador a preço nenhum. Essa liquidação forçada vai transferir riqueza massivamente dos baby boomers, vendendo barato para quem tiver caixa para comprar. Estou vendo oportunidades extraordinárias nos próximos 5 anos para quem tiver liquidez. Você vai poder comprar fluxos de caixa estáveis por 3 ou 4 vezes os lucros. Isso é quase sem risco se você souber o que está fazendo. Mas só se você tiver caixa agora. Se estiver completamente investido, quando essas oportunidades aparecerem, vai vê-las passar sem poder participar. Vai estar do lado errado da maior transferência de ativos produtivos da história moderna. Sabe o que mais vai colapsar? Imóveis comerciais. Com o trabalho remoto permanente, as empresas precisam de 70% menos espaço de escritório. Os prédios de escritórios em cidades secundárias vão valer metade. Os shopping centers, com o comércio eletrônico crescendo, vão quebrar em massa. Os hotéis com Airbnb e mudanças em viagens corporativas vão sofrer. Todos esses ativos estão nos balanços de fundos de pensão, REITs, bancos regionais. Quando eles marcarem essas perdas a mercado, vai ser um banho de sangue. E quem vai absorver essas perdas? Os pensionistas, os acionistas desses REITs, os depositantes desses bancos. Outra transferência silenciosa do público geral para quem estiver posicionado para comprar ativos estressados a 10 ou 20 centavos por dólar do valor contábil. Em 2009, compramos a Burlington Northern Santa Fe por 26 bilhões. Todo mundo disse que estávamos loucos, que ferrovias eram tecnologia do século XIX. Hoje vale mais de 120 bilhões.
Multiplicamos por 5 em 15 anos. Por que funcionou? Porque compramos um ativo real, insubstituível, gerando fluxo de caixa de um vendedor que precisava de liquidez urgente. A mesma estratégia que funcionou 100 vezes antes, funcionará mais 100 vezes. Mas só para quem tiver caixa quando as oportunidades aparecerem. A pergunta não é se haverá oportunidades. A pergunta é se você terá munição quando elas chegarem. E se você está lendo isso completamente investido, sem caixa e sem capacidade de agir rápido, a resposta é não. Você vai assistir à maior transferência de riqueza da sua vida da arquibancada sem poder participar. Isso é o que mais me frustra. Não é complicado. Não precisa ser um gênio. Você só precisa fazer duas coisas. 1. Manter liquidez agora, mesmo que isso te faça parecer tonto. 2. Ter coragem para comprar quando todos estiverem vendendo em pânico. Essas duas coisas simples separam quem constrói dinastias de quem perde tudo. Mas a maioria não fará nenhuma das duas. Vão continuar todos investidos porque o consultor diz. Vão vender em pânico quando tudo colapsar porque não aguentam a dor. Vão terminar exatamente onde sempre terminam, do lado errado, vendo seu patrimônio evaporar enquanto alguém fica imensamente rico. Sabe qual é a ironia final? As pessoas que vão prosperar nos próximos 10 anos provavelmente já são ricas, porque só os ricos têm o luxo de manter caixa sem sofrer pressão social. Só os ricos podem esperar 3 anos sem sentir que estão perdendo. Só os ricos têm acesso às oportunidades quando elas aparecem. Os ricos ficam mais ricos não porque o sistema está viciado a favor deles, embora esteja, mas porque eles podem jogar o jogo de longo prazo enquanto todos os outros são forçados a jogar o jogo de curto prazo. Se você tem dívidas, não pode manter caixa. Se tem gastos altos, não pode esperar. Se tem pressão familiar, não pode parecer diferente dos vizinhos. Todas essas pressões te forçam a se comportar como a maioria. E a maioria sempre perde nos pontos de inflexão. Por isso a mobilidade social real é tão rara. Não porque faltem oportunidades, mas porque as estruturas de vida da classe média te obrigam a se comportar de formas que garantem que você permaneça na classe média. A hipoteca alta te obriga a manter um emprego estressante. O emprego estressante não te deixa tempo para pensar estrategicamente. A falta de estratégia te mantém reativo em vez de proativo, e o ciclo se perpetua por décadas. O Warren me disse algo nos anos 90 que nunca esqueci. Charlie, a diferença entre nós e a maioria não é que sejamos mais inteligentes, é que podemos nos dar ao luxo de parecer estúpidos por anos. Essa capacidade de tolerar parecer errado, de aguentar as críticas, de ser diferente sem sentir pressão para se conformar. Isso é o que separa resultados extraordinários de resultados ordinários. Mas construir essa capacidade exige liberdade financeira primeiro. Você precisa de um colchão suficiente para não ser forçado a seguir a multidão. E aqui está o paradoxo cruel. Para conseguir esse colchão, você precisa se comportar de forma diferente da maioria antes de ter o colchão. É o dilema do ovo e da galinha que a maioria nunca resolve. Deixe-me dar um exemplo de como isso funciona na prática. Em 2000, conheci um engenheiro de 40 anos ganhando 100 mil por ano. Tinha 150 mil poupados. Eu disse para ele viver com 60 mil e poupar 40 mil por ano. Em 10 anos, ele teria $500 mil, mais os investimentos compostos. O suficiente para ter opções reais. Ele me olhou como se eu tivesse pedido para ele morar em uma caverna. Os vizinhos dele ganhavam o mesmo, gastavam tudo, ninguém poupava 40%. Ele não conseguia ser diferente. Não era capaz de lidar com a pressão social. 20 anos depois, ele ainda ganha quase o mesmo ajustado pela inflação. Ainda tem menos de 200 mil poupados, ainda é completamente dependente do emprego, sem opções, sem liberdade, sem capacidade de assumir riscos inteligentes, porque não pode se dar ao luxo de errar. A decisão de se conformar aos 40 anos
o condenou a 50 anos de mediocridade financeira. Contraste isso com outro cara que conheci na mesma época. Ganhava 70 mil, vivia com 45 mil e poupava 25 mil por ano. Os colegas riam dele por dirigir um carro velho, morar em um apartamento pequeno e nunca ir a restaurantes caros. Em 10 anos, ele tinha 350 mil, o suficiente para assumir riscos. Investiu em um pequeno negócio que conhecia bem. O negócio cresceu. Hoje ele tem mais de 5 milhões e liberdade total. A diferença não foi sorte, foi a disposição de ser diferente quando importava. Essa é a lição que ninguém quer ouvir. Se você quer resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Mas fazer coisas diferentes significa tolerar o desconforto social, a crítica e ser incompreendido. A maioria prefere o conforto social à liberdade financeira. Então, obtém conforto social e dependência financeira. Não dá para ter os dois. Agora voltemos à transferência de riqueza que está acontecendo. Por que 73 milhões de baby boomers liquidando ao mesmo tempo é tão devastador? Porque o mercado não é eficiente quando todos estão do mesmo lado. O preço não reflete o valor fundamental. Reflete a urgência dos vendedores versus a capacidade dos compradores. E quando você tem 10 vendedores para cada comprador, o preço colapsa. Não importa o valor real. É como gritar fogo em um teatro. Todos correm para a mesma saída ao mesmo tempo. Não importa quantas saídas existam. Importa quantas pessoas conseguem passar por segundo. Os primeiros saem bem. Os do meio sofrem. Os últimos são esmagados. E se você tem entre 50 e 65 anos agora, provavelmente está no meio ou no fim dessa fila. Os que saíram cedo, que liquidaram ativos há 5 anos quando os preços estavam no topo, esses estão seguros. Os que vão entrar depois, os millennials comprando no fundo daqui a 5 ou 10 anos, esses vão prosperar. Mas a sua geração, a que precisa liquidar nos próximos 10 a 20 anos, está exatamente na janela de risco máximo. E o mais frustrante é que isso é totalmente previsível. Não é segredo. Demógrafos publicam dados de distribuição etária. Qualquer um pode calcular quantas pessoas estarão na fase de liquidação em quais anos, mas a indústria financeira ignora isso porque não convém. Se admitissem que há um problema estrutural massivo vindo, todos venderiam agora. Os ativos sob gestão colapsariam, as taxas deles desapareceriam, então perpetuam a narrativa de manter o curso, tempo no mercado e diversificação tradicional. Deixe-me te perguntar uma coisa. Se seu consultor financeiro soubesse com certeza que o mercado ia cair 40% em 3 anos, ele te diria. Provavelmente não, porque se te dissesse, você venderia, tiraria seu dinheiro e ele perderia as taxas. O incentivo dele é te manter investido não importa o que aconteça. Então, o conselho dele sempre será manter o curso. Não porque seja o melhor para você, mas porque é o melhor para ele. Essa é a razão pela qual você precisa pensar de forma independente. Você não pode terceirizar decisões críticas para pessoas cujos incentivos não estão alinhados aos seus. Seu consultor ganha se você mantiver o dinheiro com ele. Você ganha se preservar o capital e comprar barato. São objetivos diferentes, às vezes alinhados, frequentemente opostos. Na Berkshire, o Warren e eu nunca confiamos em analistas externos, consultores ou assessores. Tomamos nossas próprias decisões com base na nossa própria pesquisa. Isso nos permitiu fazer coisas que pareciam loucas para todos os outros, mas eram obviamente certas para nós. Comprar a CIS por 25 milhões quando todos diziam que era caro. Manter Caixa em 99 quando todos diziam que éramos dinossauros. Comprar ações de bancos em 2009 quando todos diziam que o sistema financeiro ia colapsar. Cada uma dessas decisões nos fez parecer idiotas temporariamente. Cada uma nos deixou imensamente ricos, permanentemente. E nenhuma delas
teria sido possível se estivéssemos seguindo o consenso de Wall Street. Sabe qual é a pergunta mais importante que você pode se fazer agora? Não é o que vai acontecer com o mercado. É quanto você pode se dar ao luxo de perder sem que isso mude fundamentalmente sua vida. Se a resposta for zero ou muito pouco, então não importa o que você pensa sobre avaliações ou ímpeto. Momentum. Você precisa reduzir o risco imediatamente, porque risco não é volatilidade. O risco é a probabilidade de perda permanente que você não consegue recuperar. A maioria confunde risco com volatilidade. Acham que se uma ação se move muito, é arriscada. Se move pouco, é segura. Erro total. Risco é perder capital permanentemente. Uma ação pode ser volátil, mas não arriscada se o negócio subjacente for sólido, e pode ser estável, mas extremamente arriscada se estiver supervalorizada ou o negócio for frágil. Deixe-me dar um exemplo. A Coca-Cola, em 1998, estava em múltiplos de 50 vezes o lucro. Negócio fantástico, mas preço absurdo. Não caiu muito em 2000, foi bem estável. Mas você não ganhou nada por 15 anos porque o múltiplo teve que se comprimir. Por outro lado, a Apple, em 2000, cotada a 7 vezes o lucro, após o colapso tecnológico. Negócio questionável na época, preço volátil. Mas se você comprasse ali, multiplicava por 100 em 20 anos. O risco real estava no que parecia estável, não no que parecia volátil. Por isso, odeio quando consultores falam de risco como se fosse apenas o desvio padrão dos retornos. Isso não captura nada do risco real. Risco real é pagar caro demais. É precisar vender no momento errado. É não entender o que você possui. É alavancagem excessiva. É concentração em ativos correlacionados. Nenhuma dessas coisas aparece nos modelos elegantes de risco que Wall Street usa. O Warren me ensinou a pensar no risco de uma forma muito simples. Pergunta 1. Eu entendo esse negócio? Pergunta 2. Ele tem vantagens competitivas duráveis? Pergunta 3. A gestão é honesta e competente? Pergunta 4. O preço é razoável? Se as 4 respostas forem sim, o risco é baixo. Não importa quanto o preço se mova dia a dia. Se qualquer uma for não, o risco é alto, mesmo que o preço nunca se mova. Essa simplicidade elimina 95% dos investimentos imediatamente. A maioria das coisas no mercado não passa nesse filtro, mas você não precisa de 100 ideias boas. Você precisa de 5 ou 10 ideias extraordinárias em uma vida inteira. Se encontrar essas e as mantiver por décadas, termina imensamente rico. Se perseguir 100 ideias medíocres, termina com resultados medíocres. O problema é que a indústria precisa que você faça coisas constantemente. Comprar, vender, reequilibrar, ajustar, otimizar. Tudo isso gera taxas, mas a realidade é que os melhores investimentos são os que você faz e depois não toca por 30 anos. 0 transações, 0 taxas após a compra inicial, máximo de juros compostos, mínimo de impostos. Por isso, a Berkshire tem um portfólio tão concentrado e estável, não porque não vejamos outras oportunidades, mas porque entendemos que não fazer nada é, frequentemente, a melhor ação. Manter o que você tem é, frequentemente, mais inteligente do que buscar algo novo. A inação disciplinada produz melhores resultados do que a ação constante, na maioria dos casos. Mas a inação não parece produtiva, não parece inteligente, não te dá histórias para contar nos jantares. Então, a maioria não consegue tolerá-la. Precisam fazer algo, mudar algo, otimizar algo. E cada vez que fazem algo, pagam taxas, pagam impostos, assumem riscos de erro. O resultado líquido é destruição de valor disfarçada de atividade inteligente. Se eu olhar para minha carreira de investimentos, as melhores decisões foram as que não tomei. As empresas que não vendi quando todos diziam que eu devia. As modas que não persegui quando todos estavam enriquecendo. As oportunidades que deixei passar, porque não entendia.
Todas essas não decisões me salvaram de desastres e me permitiram focar no que eu realmente entendia. Essa disciplina de dizer não a 99 de cada 100 oportunidades é o que permite resultados extraordinários naquela única oportunidade que você realmente entende. Mas isso exige uma confiança enorme no seu critério, capacidade de tolerar oportunidades perdidas sem remorso e humildade para admitir o que você não entende. A maioria não tem nenhuma dessas três coisas, então perseguem tudo, entendem pouco e terminam com resultados que refletem essa falta de disciplina. Agora deixe-me dizer algo sobre o timing atual que me faz manter tanto caixa. Não é só a demografia, é a combinação de demografia, PARs, avaliações extremas, PARs, dívida, recorde, PARs, fragilidade geopolítica, PARs, mudanças tecnológicas disruptivas. Cada um desses fatores individualmente seria preocupante. Os 5 juntos ao mesmo tempo é uma configuração que só vi 2 ou 3 vezes em 100 anos. Em termos de avaliações, o índice PL, ajustado ciclicamente, está em níveis só vistos em 1929 e 2000. Ambas as vezes precederam colapsos brutais. O índice preço-vendas do S&P 500 está em máximas históricas absolutas. A capitalização de mercado como porcentagem do PIB está em 140%, 60 pontos acima da média histórica. Todos esses indicadores dizem a mesma coisa. Os ativos estão caros em termos históricos. Isso não significa que vão cair amanhã. Podem estar caros e subir mais. Aconteceu em 98, 99, mas significa que o risco-recompensa é terrível. Risco alto de quedas grandes, recompensa baixa de ganhos moderados. Não é uma aposta que eu queira fazer aos meus 99 anos. Então, o que eu faço? Mantenho o caixa, espero e aceito o custo de oportunidade de estar preparado cedo, porque o custo de estar preparado cedo é pequeno. São apenas alguns anos de desempenho inferior. O custo de não estar preparado quando acontece é irreversível. São décadas de trabalho evaporadas em meses. Prefiro o primeiro. E se eu estiver errado, se o mercado subir 50% nos próximos 3 anos e nunca cair, terei perdido a oportunidade. Vou parecer tonto, as pessoas vão rir, mas continuarei tendo todo o meu capital intacto, continuarei podendo dormir tranquilo e continuarei sem depender de ninguém. Isso vale mais do que qualquer lucro potencial para mim neste momento da vida. Essa é a mentalidade que você precisa desenvolver se tem mais de 50 anos. Não é sobre maximizar, é sobre não arruinar o que você construiu, não é sobre vencer o mercado, é sobre garantir que aconteça o que acontecer, você estará bem. Essa mudança mental, do ofensivo para o defensivo, é o que a maioria nunca faz. Continuam jogando o jogo da acumulação, quando deveriam estar jogando o da preservação. E quando esse erro se torna óbvio, geralmente é tarde demais para corrigir. Deixe-me contar sobre a coisa mais valiosa que aprendi em 70 anos investindo. Não é uma fórmula, não é um modelo, não é um segredo técnico. É isto: os erros de omissão. As coisas que você não fez raramente te destroem. Os erros de comissão. As coisas que você fez ativamente, esses te matam. Se eu comprei 100 ações na vida, as 10 piores perderam mais dinheiro do que o que as 50 melhores ganharam. As 40 do meio mal importaram. Todo o dinheiro real veio de não cometer esses 10 erros fatais. Mas a indústria te treina para fazer coisas. Ficar ativo, reequilibrar, ajustar, girar setores. Tudo isso aumenta a probabilidade de cometer erros fatais. Se você faz 100 transações por ano, as chances de que 10 sejam desastrosas são altas. Se você faz 5 transações em 10 anos, as chances de não cometer nenhum erro fatal são muito maiores. O Warren diz de forma mais simples: não perca dinheiro. Parece trivial, mas é profundo. Porque se você não perde, o efeito dos juros compostos faz todo o trabalho. $10.000 a 8% por 50 anos
se transformam em 469 mil dólares. Mas se você perder 50% no ano 15, aqueles 10 mil agora valem 5 mil. E 5 mil a 8% pelos 35 anos restantes te dão apenas 74 mil. Você perdeu 395 mil por um erro em um único ano. Essa é a brutalidade de interromper os juros compostos. Por isso, cada crise importa tanto, não só pela perda imediata, mas por todo o efeito composto futuro que você perde. Se você tem 40 anos e perde 30% hoje, não perdeu apenas 30%. Perdeu 30% compostos por 25 anos até a aposentadoria. Isso é quase 800% de perda futura. Um erro de um ano te custa 8 anos de lucros. Quase ninguém calcula isso. Agora vou te dizer algo que vai soar extremo. Se você tem mais de 55 anos e não tem pelo menos 30% do seu patrimônio em caixa ou equivalentes agora mesmo, está assumindo um risco que não pode se dar ao luxo. Não importa o que diga seu consultor, não importa o que façam seus vizinhos, não importa como você se sinta ao perder lucros de curto prazo. O risco de sequência é alto demais, o tempo de recuperação é curto demais e a margem para erro é pequena demais. 30% em caixa não significa que você acha que o mundo vai acabar. Significa que você entende as probabilidades assimétricas. O custo de estar 30% em caixa, se eu estiver errado, é moderado. Perco alguns lucros por alguns anos. O benefício de estar 30% em caixa, se eu estiver certo, é enorme. Protejo quase 1/3 do patrimônio e posso comprar ativos depreciados a preços absurdos. Essa assimetria favorável é o que busco nesta idade. Não busco maximizar o retorno esperado. Busco minimizar a perda máxima possível enquanto mantenho exposição a ganhos extraordinários se eles se apresentarem. E Caixa Plus, ativos selecionados de alta qualidade, é a única estrutura que consegue isso. Mas vou ser honesto com você. Provavelmente você não vai fazer isso. Provavelmente vai terminar esta narração, achar que faz sentido e não fazer nada diferente. Porque fazer algo diferente exige uma ação desconfortável, exige ligar para o seu consultor e ter uma conversa difícil. Exige potencialmente pagar impostos sobre ganhos para realizar posições. Exige tolerar que amigos e familiares te questionem. Exige parecer covarde quando todos se sentem corajosos. E a maioria das pessoas prefere o risco da destruição futura ao desconforto presente. Preferem manter o curso e cruzar os dedos. Preferem confiar que desta vez será diferente. Preferem não pensar no que poderia dar errado. É a natureza humana, e é exatamente por isso que a transferência de riqueza acontece de forma tão previsível a cada geração. Os que prosperam são os que conseguem tolerar o desconforto presente pela segurança futura. Os que conseguem agir contra o instinto de manada. Os que conseguem ser racionais quando todos estão sendo emocionais. Não é que sejam mais inteligentes, é que têm uma disciplina que outros não têm. Em 2002, após o colapso tecnológico, falei em uma conferência de investimentos. Havia 800 pessoas na sala. Perguntei quantos tinham vendido tudo e estavam em caixa. 3 pessoas levantaram a mão. Perguntei quantos tinham mantido tudo investido durante a queda. 750 levantaram a mão. As restantes 47 tinham vendido após cair 30% ou 40%, cristalizando perdas. Esses números explicam tudo. Menos de 1% agiu antes do colapso. 94% mantiveram durante o colapso, perdendo 50%, 60%, 70%. 6% venderam tarde, amargando perdas permanentes. 0% comprou no fundo. 0%. De 800 pessoas sofisticadas em uma conferência de investimentos, nenhuma única comprou quando tudo estava de graça. Essa é a realidade do comportamento humano. Todos conhecem a teoria.
comprar na baixa, vender na alta. Mas quando chega o momento, quase ninguém executa. O medo na descida é paralisante. O arrependimento de não ter vendido antes é esmagador. A pressão de ver os outros em pânico é contagiosa. E você termina fazendo exatamente o oposto do que é certo. Por isso enfatizo tanto ter caixa antes, porque se você tem caixa quando colapsa, não precisa vender nada. Não é forçado a cristalizar perdas. Você pode esperar, pode pensar, pode agir racionalmente, mas se estiver todo investido quando colapsa, a cada dia que passa, você sente mais pânico. Cada ponto que cai faz você se sentir mais estúpido. Eventualmente, você vende no pior momento possível. O caixa não é um investimento, é um seguro contra o risco de sequência. É uma opção de compra gratuita sobre ativos estressados futuros. É a liberdade de não ser forçado a fazer nada quando todos estão sendo forçados a fazer algo. Vale mais do que qualquer retorno de curto prazo nesta fase da vida. Agora deixe-me falar sobre algo que ninguém discute: o custo psicológico de perder grande tarde na vida. Não é só dinheiro, é identidade. Se você trabalhou 40 anos construindo um patrimônio e o perde aos 65, não é apenas que tem menos dinheiro, é que você se sente um fracasso. Todo o sacrifício, toda a disciplina, todas as decisões certas, apagadas por uma decisão errada ou por um evento que você não controlou. Tenho visto isso destruir pessoas. Conheço caras que, após perderem 50% em 2008, nunca mais foram os mesmos. A depressão, a vergonha e o arrependimento os consumiram. Alguns desenvolveram problemas de saúde. Outros se divorciaram porque a tensão financeira destruiu o casamento. Outros simplesmente desistiram, pararam de tentar, basicamente esperando pela morte. Não estou sendo dramático. Estou descrevendo o que vi múltiplas vezes. Perder dinheiro tarde na vida não é como perder dinheiro quando jovem. Jovem, você pode recuperar. Pode trabalhar mais, poupar mais, assumir mais risco. Velho, não há recuperação. O que você perde, se foi para sempre. E viver os últimos 15 ou 20 anos de vida em pobreza relativa após ter tido abundância, isso é tortura psicológica. Por isso sou tão insistente na proteção agora. Não é ganância, é dignidade. É poder viver seus últimos anos sem depender de filhos, sem se preocupar com cada gasto, sem sentir que fracassou. Isso vale infinitamente mais do que ganhar 30% extras na sua carteira. O Warren tem 94 anos. Eu tenho 99. Vimos literalmente de tudo. Guerras, depressões, crashes, bolhas, mania, pânicos. E posso te dizer com certeza absoluta que nada do que vem por aí vai ser novo. Vai rimar com algo que já aconteceu. Os nomes serão diferentes, as tecnologias serão diferentes, mas a psicologia será idêntica. Ganância extrema, seguida de medo extremo. Excesso seguido de colapso. Transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes. O padrão nunca muda porque a natureza humana não muda. As pessoas ainda entram na ganância quando todos estão ganhando. Ainda entram em pânico quando todos estão perdendo. Ainda acreditam que desta vez é diferente. Ainda ignoram a história. Ainda confundem um mercado de alta com inteligência própria. E cada vez, um grupo pequeno vê o que está vindo, se prepara e prospera enormemente. Enquanto a maioria é pega completamente de surpresa, sem preparação, sem plano, sem opção, a não ser varrida pela corrente. A pergunta é simples. Em qual grupo você quer estar? Não te pergunto o que você acha que vai acontecer. Te pergunto o que você está fazendo a respeito. Porque pensar sem agir não serve para nada. Você pode ter a melhor compreensão do mundo sobre o que vem por aí, mas se não ajustar seu posicionamento, essa compreensão é inútil. E ajustar o posicionamento significa fazer coisas concretas,
vender ativos supervalorizados, aumentar o caixa, reduzir a dívida, baixar os gastos fixos, reestruturar o patrimônio para máxima flexibilidade. Cada uma dessas ações é desconfortável, cada uma tem um custo de oportunidade se eu estiver errado, mas todas juntas te protegem se eu estiver certo. A maioria vai racionalizar a inação. Vão dizer que o timing é impossível, que ninguém sabe o futuro, que continuar investido é a melhor estratégia histórica. Todas essas racionalizações são verdadeiras no contexto, mas falsas na aplicação à sua situação específica. Porque a sua situação específica é que você tem idade, um horizonte temporal limitado, capacidade de recuperação mínima e exposição ao risco de sequência máxima. Nesse contexto, as regras normais não se aplicam. Você não pode se dar ao luxo de seguir a sabedoria convencional que foi desenhada para alguém de 30 anos com 40 anos de horizonte temporal. Você precisa de regras diferentes para a sua fase de vida diferente, e essas regras dizem proteger primeiro, crescer segundo. Mas a indústria não tem produtos para proteger, tem produtos para crescer. Consultores são avaliados pelo retorno relativo, não pela preservação absoluta. Então vão continuar recomendando o crescimento, mesmo quando deveriam recomendar a proteção. Não por malícia, mas porque essa é a única ferramenta que eles têm. É como ir ao dentista com um problema cardíaco. Ele vai querer consertar seus dentes porque é isso que ele sabe fazer. Não porque ele seja uma má pessoa, mas porque ele não foi treinado para o seu problema real. O mesmo vale para os consultores financeiros. Estão treinados para gerir carteiras de crescimento, não para proteger o patrimônio da sequência de retornos na velhice. Então, aplicam as ferramentas erradas ao seu problema específico. Por isso, você precisa pensar por si mesmo. Precisa se educar sobre os riscos específicos da sua idade. Precisa entender que suas necessidades são diferentes das da média. E precisa agir de acordo com essa compreensão, mesmo que ninguém mais ao seu redor o faça. Deixe-me dar números finais que deveriam te motivar a agir. Se você tem 55 anos com $1 milhão e perde 50% nos próximos 3 anos, cai para 500 mil. Para voltar a 1 milhão, você precisa de 100% de retorno. Historicamente, isso leva entre 8 e 12 anos após um crash. Então você teria 71 anos quando recuperasse. Mas nesses 16 anos, a inflação a 3% ao ano fez com que aquele 1 milhão valesse 620 mil no poder de compra atual. Então, na verdade, você nunca recuperou, perdeu permanentemente. Agora imagine um cenário diferente. Você tem 30% em caixa quando o mercado cai. Sua carteira cai de 1 milhão para 850 mil, em vez de 500 mil. Quando o mercado está no fundo, você usa os 300 mil de caixa para comprar ativos depreciados com 50% de desconto. Em 8 anos, quando o mercado recupera, sua carteira vale 1 milhão e 400 mil. Ajustado pela inflação, são 1 milhão e 60 mil em poder de compra. Você terminou à frente em vez de para trás. Esse é o poder de estar preparado. Não é um timing perfeito. É simplesmente ter munição quando os outros não têm. Comprar o que os vendedores desesperados oferecem a preços absurdos. Manter o que os outros são forçados a liquidar. Essa simples diferença de posicionamento explica provavelmente 80% dos resultados de investimento a longo prazo. Então volto à pergunta fundamental: de qual lado dessa transferência você quer estar? Porque 73 milhões de baby boomers vão liquidar trilhões em ativos nos próximos 10 anos. Isso não é especulação, é demografia. A única pergunta é se você vai estar vendendo com eles, competindo por compradores escassos e aceitando preços deprimidos. Ou se você vai estar comprando deles, com caixa abundante e ditando os termos. Não há terceira opção. Não dá para se esconder disso. Não dá para esperar que não te toque. Se você está na faixa etária correta, com ativos similares à maioria, você será afetado.
A única variável sob seu controle é se você se prepara ou não. E se preparar significa agir agora, não depois do próximo trimestre, não depois de ver os primeiros sinais, agora. Porque quando os sinais forem óbvios para todos, será tarde demais. O momento de vender é quando todos estão comprando. O momento de ter caixa é quando todos acham que o caixa é lixo. O momento de ser diferente é quando todos estão confortáveis sendo iguais. Isso exige uma coragem que a maioria não tem. Exige uma convicção que a maioria não consegue desenvolver. Exige uma disciplina que a maioria não consegue manter, por isso a maioria perde e a minoria ganha. Não porque a minoria seja mais inteligente, mas porque está disposta a ficar desconfortável quando a maioria busca o conforto. Aos meus 99 anos, ganhei dinheiro suficiente para 100 vidas. Não preciso ganhar mais. Mas mantenho 40% em caixa, não por necessidade, mas por princípio. Porque entendo que preservar o que tenho é infinitamente mais importante do que arriscar por mais. Porque sei que oportunidades extraordinárias vêm disfarçadas de desastres. Porque aprendi que estar preparado cedo é infinitamente melhor do que ser destruído tarde. E se você, lendo isso, não tomar nenhuma ação, se terminar este áudio e voltar para a sua vida normal, sem mudar nada, terá desperdiçado 59 minutos da sua vida. Porque informação sem ação é entretenimento, não educação. E eu não estou aqui para te entreter, estou aqui para te alertar. A maior transferência de riqueza da história já começou. 73 milhões de pessoas liquidando trilhões em ativos simultaneamente. Não é teoria, é matemática demográfica inevitável. E você está exatamente na janela de risco máximo ou de oportunidade máxima, dependendo de como agir nos próximos meses. Eu tomei minha decisão. Estou preparado. Tenho mais caixa do que nunca. Estou esperando pacientemente. E quando o mercado derreter, e ele vai derreter, vou comprar ativos extraordinários por preços que não verei de novo nesta vida. A única pergunta que importa é esta: você vai estar comprando comigo ou vendendo desesperado junto com a multidão? Não há resposta certa universal. Só há a resposta certa para você, baseada na sua idade, na sua situação e na sua tolerância a parecer diferente. Mas te digo isto com certeza absoluta, após 70 anos investindo. Os que prosperarem nas próximas 2 décadas serão os que agiram antes de ser óbvio. Os que acumularam caixa quando parecia estúpido. Os que venderam caro quando todos estavam comprando. Os que tiveram coragem para ser diferentes quando importava. E os que perderem serão exatamente quem sempre perde. Os que seguiram a multidão até o precipício. Os que confiaram em especialistas cujos incentivos não estavam alinhados com os seus. Os que confundiram o conforto presente com a segurança futura. Os que souberam o que fazer, mas não tiveram coragem para fazê-lo. Não posso tomar a decisão por você, não posso te forçar a agir. Só posso te mostrar os números, a história e a matemática brutal que não negocia com emoções humanas. O resto depende de você. Mas lembre-se disto, em 10 anos, você estará em um de 2 lugares, ou terá preservado e multiplicado seu patrimônio, comprando quando outros vendiam em pânico, ou estará lamentando não ter ouvido quando ainda havia tempo de agir. E esse arrependimento, esse saber que você teve a informação e não agiu, esse vai ser mais doloroso do que qualquer perda financeira, porque a perda financeira pode ser má sorte. Mas não agir quando se sabe o que fazer, isso é escolha. E você tem que viver com suas escolhas pelo resto da sua vida. A maré já começou a baixar, logo vamos ver quem estava nadando pelado. A única pergunta é se você estará vestido ou não quando isso acontecer.